Oi, crianças, bom dia, quinta-feira feliz para todos. Nós vamos continuar com nossa aulinha de matemática, abrindo a apostila na página 117. É a continuação da aula anterior. O último exercício era aquele com a massinha de modelar. Então, agora na página 117, diz assim: responda. Como obter figuras planas por meio de cortes nos corpos redondos que foram modelados? Que figuras planas são essas? Registre por meio de desenho. Explique. Na verdade, os corpos redondos, que nós montamos, foi o cone, o cilindro, a esfera não tem como cortar. Então, se pegarmos uma tesoura e desmancharmos esse cone e esse cilindro, nós vamos obter as seguintes figuras. Por exemplo, o cone, se eu cortasse, eu observaria um triângulo e um círculo. Já o cilindro, eu formaria um retângulo e dois círculos. Seria a revolução dessas figuras. Então, a resposta aí seria o triângulo, o retângulo e o círculo. É só pegarmos lá nos nossos sólidos, que não está aqui agora, abrirmos, que nós vamos observar que são essas três figuras que a gente vai conseguir. Depois, a professorinha diz assim: com cortes em um cubo, o que podemos obter? Bom, o cubo é um poliedro formado por 6 quadrados. Então, se eu fizesse o corte no cubo, eu obteria 6 quadrados. Assim, a primeira figura que eu ia obter seria o quadrado. Partindo esse quadrado ao meio, eu obteria triângulos. Partindo novamente o quadrado em outra posição, eu obteria retângulos. Partindo de um vértice no meio, eu obteria trapézios. E assim, muitas outras figuras eu conseguiria. Então, a resposta seria pegarmos um quadrado e fazermos esses cortes aí em casa, que vocês vão achar triângulos, quadrados, retângulos e outras figuras mais. Esta é uma unidade de surpresa, não é mesmo? Você acabou de descobrir conceitos e estratégias muito importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático. Para o desafio final, providencie objetos circulares. Na verdade, tampas de panela mesmo, a boca do copo, enfim, vários objetos circulares, não é? Para depois a gente passar para a fase de experiência. Já na página 118, nós vamos ter um novo desafio. Desafio final, uma nova descoberta. Vamos fazer outras experimentações. Depois utilize a folha final de registro para escrever as suas conclusões a partir de todas essas experiências que nós fizemos agora. Primeira atividade: coloque água em aproximadamente 3/4 de um copo transparente e de forma cilíndrico. Olha aqui, o copo, não sei se é possível observar o nível da água aqui, mas nós vamos observar que lá dentro a gente obteve uma figura plana, que seria um círculo. Assim, olha aqui, na minha apostila, que na de vocês não tem,
a água dentro do copo, ela formaria essa figura circular. Se eu tombar o copo em várias direções, para lá, para frente, do lado, eu já não terei mais uma figura circular, e sim uma figura cilíndrica, né? Ovalada, como se diz por aí. Continuando, nós vamos ver assim. Observe o nível da água, colocando o copo em várias posições. Então, nós vimos, né, que se eu entornar o líquido, eu vou observar que formas a superfície da água apresentou. É claro que vocês vão ver que ela apresentou uma forma de um círculo. É isso que vocês vão observar. Mas faça a experiência em casa, vale a pena. Continuando a nossa aulinha, né? A professorinha diz: pegue os objetos com faces circulares que você providenciou. Em uma folha de sulfite, trace os círculos e meça as circunferências com barbante. Compare o comprimento de cada circunferência com o diâmetro e seu respectivo círculo. Eu providenciei aqui com objetos que eu tinha na minha casa, 2 círculos e tracei o diâmetro ao meio. Esse círculo pode ter qualquer tamanho. Esse é maior, está com o diâmetro traçado. Esse é um pouco menor, está com o diâmetro traçado, né? Que é a linha que vai de um ponto ao outro da circunferência, passando pelo centro. Se eu pegar um barbante e fazer isso aqui que eu estou fazendo agora, partir de um ponto qualquer e fazer a medida, né, disso aqui, bem devagarinho, porque depois eu vou ter que tirar esse fio daqui, medir na régua, ver quantos centímetros ele tem. Eu vou obter o perímetro, né, desse círculo ou uma circunferência. É isso que vocês vão fazer. Pegue objetos de vários tamanhos, inclusive uma tampinha talvez de refrigerante, né? Eu fiz a medida. Então aqui, esse barbante, ele representa o perímetro do círculo, né? Da circunferência, quer dizer. Se eu medir esse barbante agora na régua, eu vou ver que eu vou obter 30 centímetros, mais 29, são 59 centímetros, é o perímetro desta figura. 59 centímetros. Se eu medir esse diâmetro, né, de um ponto ao outro, eu vou achar uma medida que eu vou dobrar esse barbante em quantas vezes for necessária e obter um resultado final. Eu consegui uma vez, 2 vezes, 3 vezes o diâmetro. 3 vezes o diâmetro e sobrou isso aqui. Preste atenção, que eu vou fazer isso com uma figura menor. Vou também pegar o fio, medi-lo, como eu fiz com a outra figura. Para achar o perímetro da circunferência. Do círculo, quer dizer, não da circunferência. Achei, vou medir agora aqui, né? Vamos primeiro medir na régua, ver quantos centímetros isso deu.
porque eu vou fazer uma continha com vocês já já. Ó, 30 centímetros mais 19 são 49 centímetros, né? Este diâmetro, vamos medir novamente? Olha aqui o diâmetro, vou dobrá-lo em quantas vezes for necessária para terminar esse trabalho. Consegui achar novamente 3 vezes. 1, 2, 3 e sobrou um pedacinho. Chegamos à conclusão, então, que o diâmetro, né, que o perímetro cabe 3 vezes completas aqui no diâmetro e sempre vai sobrar um pedacinho do barbante. Se eu dividir esses 49 centímetros por esta medida aqui, eu vou medir na régua, vou ver quantos centímetros deu e fazer uma continha, eu vou achar realmente, olha, deu 15. Eu vou dividir isso aqui. 49 dividido por 15 vai dar 3 e 5, 15. 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. E vai sobrar um pedaço do barbante. Aqui vai acontecer também, embora isso aqui seja maior, vamos medir e fazer a continha para a gente ver também que nunca vai alterar o resultado. O resultado será sempre o mesmo. Aí na sua casa, você pode fazer essa continha usando a calculadora. Deu 18 centímetros. Aqui tem 18 centímetros. Eu vou dividir por 18 e nós vamos achar também 3. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. E vai sobrar aqui 9, tira 4, sobra 5, sobra 0. Então, essa medida é uma medida que é constante, invariável, sempre vai caber 3 vezes, né? E ela tem um nome especial. Aí na apostila de vocês está escrito assim: responda, o diâmetro cabe um número inteiro de vezes no comprimento da circunferência? Nós vimos que não, que ele cabe 3 vezes, mas sempre sobra um pedacinho. Então, ele não cabe um número inteiro de vezes. Aqui a mesma coisa, coube 3 vezes e sobrou um pedacinho do barbante. O resultado, né, disso aqui, dividido pelo diâmetro, recebe o nome de π, que é uma medida infinita. 3,14, 15, 92, 65 e vai por aí afora. Para os nossos cálculos, nós vamos usar sempre 3,14. Será sempre assim. Virando a folha da sua apostila, vamos lá. Quantas vezes a circunferência é maior que o diâmetro de seu respectivo círculo? Sempre será 3 vezes maior e sobra um pedacinho, que é o π, 3,14. Esse símbolo aqui, ó, que é o π, é uma letra grega, viu? Depois, continuando, a relação entre a circunferência e o diâmetro é a mesma em todos os círculos ou é diferente? Será sempre igual. Não interessa que tamanho tem esse círculo, porque o diâmetro sempre será 3 vezes, 14 para os nossos cálculos. E depois vem uma segunda atividade, um pouco mais difícil de se fazer, porque o nosso material está na sala de aula, né? A planificação do cone vocês têm aí na apostila. Uma tesoura, uma régua, um barbante, uma calculadora para fazer. Vocês têm isso aí. Meça a borda
do cone. Ou seja, a circunferência formada pela base. E registre. Faça isso que a tia Léo fez. Pega um barbante, circunde toda a figura, né? Acha o diâmetro dela, meça esse barbante na régua, os dois, né? Dobra primeiro, vocês vão ver que vai caber sempre 3,14. Use a calculadora para fazer a continha de dividir. Já na página 120, agora meça o diâmetro do círculo. O diâmetro é essa linha aqui, ó, certo? E registre o número encontrado. Então, você vai primeiro pegar o barbante, circular a figura e pôr a medida aqui. Depois, você mede o diâmetro e vai pôr a medida aqui. E depois, por fim, realize a mesma divisão efetuada anteriormente, utilizando os valores encontrados pela circunferência, formado pela base do cone e pela medida do diâmetro. Use a calculadora. Que valor você encontrou? Com certeza será 3,14. E, finalmente, você descobriu uma constante matemática, o π, representado por esta letra grega. E a professorinha aqui embaixo diz assim: a relação entre a circunferência e qualquer círculo e o seu diâmetro é representado pelo valor π, que é esta letra grega. Já na página seguinte, para encerrar esse capítulo, na página 121, a professorinha diz: você sabia que a letra grega, esta letrinha que você está vendo aí, que se lê π, foi adotado para representar esse número a partir da palavra grega para perímetro, provavelmente por William Jones em 1706. E popularizada por Leonhard Euler, aquele famoso matemático que tanto falamos no começo da apostila, né? Alguns anos mais tarde. E para finalizar tudo isso, registre suas conclusões a partir das experiências feitas. Então, de todas essas experiências, tá vendo aqui a figura que vocês vão ter que recortar para fazer as medições? Então, todas essas experiências que nós fizemos aqui, vocês façam um registro aqui para ficar registrado para estudo mais tarde. Tudo bom? Beijos.